o texto, 2 Crônicas 7,14, que diz assim, ó, eu vou ler o 13 também. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então nós vimos ontem, na ministração da pastora, que Deus ele sempre quis um povo. Sempre quis. Lá no passado foi o povo de Israel, os descendentes de Abraão. E ele tirou com mão forte lá do Egito, o tempo que ele ficou cativo. O povo ficou cerca de 400 anos no Egito, mas destes, cerca de 125 anos escravos. Escravos. E Deus foi lá e tirou com mão forte. Mas é interessante a gente observar o que diz o texto aqui. Ele diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. A gente, muitas vezes, a gente está passando por uma dificuldade e a gente classifica como do diabo. Vocês já pararam para pensar? Que muitas dificuldades a gente passa e a gente classifica, é o diabo, o diabo ruim. O diabo? Quem que enviou? Quem que diz aqui que enviarei a peste? E se eu enviar a peste? E se eu isso, se eu aquilo? E se o meu povo que se chama pelo meu nome? Quem que foi? É Deus. Então, muitas vezes, o povo... Por que o povo ficou 125 anos, cerca de 125 anos, escravos? Porque Deus permitiu. Senão não ficaria. Este mesmo povo, ele teve cerca de 6 milhões extirpados por Hitler. Quem que vocês acham que permitiu isso? Foi o diabo? Não, foi Deus. Foi Deus. Lógico que tem um contexto, né, lá do Mateus capítulo 23, do 37 em diante, que recaia sobre nós, né? Quando Jesus ele disse assim, ó, quantas vezes eu quis juntar vocês, né, como a galinha junta seus pintinhos, mas a partir de agora não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E eles dizem lá na crucificação que recaia sobre nós o sangue deste inocente. E recaiu. E recaiu sobre eles. Então, lógico que tem esse contexto. Mas quem que permitiu? Foi Deus. Então, nós precisamos entender que mesmo Deus, ele permite coisas ruins que aconteçam para o seu povo. Mas por quê? Ele quer que o seu povo clame. O desejo de Deus não é que o povo sofra. O desejo de Deus é que o povo clame. Porque muitas vezes o povo está inerte. Não tem atitude, não faz nada em prol da obra de Deus, a favor das coisas de Deus. E aí Deus permite que determinadas coisas aconteçam. Eu sempre tomo um cuidado. Quando algo ruim ou inesperado acontece comigo, a primeira coisa que eu faço é fazer uma revisão na minha vida. O que eu estou errando? E eu vou confessando coisas que, vamos supor assim, ó, eu tropecei numa pedra ali, o Senhor me perdoa que eu tropecei na pedra. Eu vou confessando a Deus coisas que eu, assim, ó, nem que não seja pecado, mas se eu ficar alguma coisinha, se vier na minha mente, eu confesso a Deus, Senhor, me perdoa. Por quê? Porque eu não quero ter nada diante de Deus que seja capaz de permitir que Deus faça alguma coisa ruim comigo, ou com os meus, ou com a igreja. Mas quando eu faço tudo isso, e algo ainda persiste, então eu vejo, então, Senhor, é teu propósito. Mas, muitas vezes, eu vejo que é uma luta mesmo.
Porque Deus também permite coisas ruins que aconteçam para o seu povo. E nós precisamos entender isso. Só que quando, no início do texto, a gente vê aqui, viu ontem na ministração, né? Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O propósito de Deus é encher-nos. É que a igreja, ela seja cheia da glória de Deus. E nós precisamos entender que é propósito de Deus que a igreja seja cheia da sua glória. Mas eu quero pensar um pouquinho aqui com vocês, por que a glória de Deus encheu então o templo? E nós vemos aqui no texto que foi porque Salomão orou e consagrou a Deus aquele lugar. Assim como na tenda da congregação, lá no deserto, quando o Moisés ele consagrou a Deus, Deus encheu a tenda da congregação, que nem Moisés podia entrar, e aqui nem Salomão e nem o sacerdote podia entrar no templo, porque a glória do Senhor encheu. Também foi no Pentecostes. Foi no Pentecostes. No Pentecostes também Deus manifestou seu poder ali, a glória de Deus vinha como línguas de fogo sobre o seu povo, e as pessoas ouviam falar das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Então nós precisamos entender que Deus fez lá no passado. E Deus faz ainda hoje? Deus enche a sua igreja da sua glória? Será que Deus faz ainda hoje? Faz, né? E por que nós não vemos isso? E por que está tão raro de ver a glória de Deus enchendo a igreja? Porque esse foi o propósito de Deus. E por que nós não vemos isso? O texto lá de Êxodo, da tenda da congregação, diz assim, Êxodo 40, 34 em diante. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia. Então, é possível acontecer de novo, sim. É possível Deus derramar seu poder aqui entre nós. Assim como foi no Pentecostes, assim como foi na tenda da congregação, assim como foi no templo, é possível Deus fazer de novo. É possível sim. E quando é que Deus faz? Quando o povo é guiado por Ele. Vejam aqui no versículo 36, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. O povo só andava quando Deus levantava a nuvem e os guiava. Enquanto Deus não levantasse a nuvem, o povo ficava ali, adorando a Deus. Então, o que está acontecendo hoje? O povo de Deus não está mais sendo guiado pelo Deus que dizem que serve. Nós precisamos voltar a ser guiados por Deus em todos os nossos caminhos. Só que nós pensamos assim, ó, isso aqui eu vou pedir para Deus, isso aqui eu vou pedir para Deus, isso aqui eu mesmo faço, isso aqui eu mesmo faço. Não é assim que nós vamos nos afastando da vontade de Deus? É assim que nós vamos nos afastando. Sabe por quê? Nós achamos que tem coisa que a gente mesmo pode fazer sem consultar Deus. Gente, não há nada que nós possamos fazer sem a direção de Deus. Não há nada, nenhum passo nós podemos dar sem a direção de Deus. Então nós precisamos voltar a ser guiados por Deus, assim como no deserto.
Foi assim que a glória de Deus se manifestou. Era assim que a glória de Deus se manifestava, quando o seu povo era guiado por ele. Na tua vida, você está sendo guiado por Deus ou é você mesmo que guia seus passos? Nos teus negócios, você está sendo guiado por Deus ou é você mesmo que guia seus negócios? No seu trabalho, você está sendo guiado por Deus ou é você mesmo que guia o seu trabalho? Você chega a hora que você quer, você sai a hora que você quiser, você enrola um pouquinho lá no banheiro, toma muita água. Como que está sendo o seu compromisso com Deus? E aí, queremos que a glória de Deus desça como foi no passado. Se nós não mudarmos a nossa consciência, nós vamos viver na mornidão. E nós não podemos nos acostumar na mornidão, não. Nós precisamos ser cheios. Esse é o padrão. Ser cheio da glória de Deus é o padrão. Qualquer coisa fora disso está fora do propósito de Deus. Então nós acostumamos uma vida medíocre, sem pedir a direção de Deus para as coisas. Gente, em coisas mínimas eu peço a direção para Deus. Estávamos falando ontem, quem vai pregar, eu peço a direção para Deus. Porque senão não é Deus que está fazendo, sou eu. Vocês acham que é fácil? Você todos os finais de semana, você ficar clamando a semana inteira, Senhor, quem vai pregar final de semana? Quem vai entregar a palavra do Senhor para o teu povo? Vocês acham que é fácil? Não é não. Era muito mais fácil eu mesmo, salamé, minguê, sorvete colorê. Quem vai pregar vai ser você. Seria muito mais fácil. Mas daí é Deus. Daí é a obra de Deus. Aí vai ter a presença de Deus? Não, gente. Porque daí estou eu burlando aquilo que não se pode burlar. Porque a obra é de Deus, continua sendo de Deus. Então nós precisamos pedir a direção de Deus para tudo. Quando eu recebi a mensagenzinha assim, ó, se essa mensagem chegou a você é porque você foi escolhido por Deus para trazer a mensagem. Foi essa mensagem que eu recebi. Vocês acham que eu vou hesitar? Fala, não, eu não. Vocês acham que eu faria um negócio desse? Mas nem questionei. No momento em que eu recebi a mensagem, eu falei, amém, Senhor, me usa. E foi assim que eu respondi para o Rafael. Porque eu creio que ele está sendo guiado por Deus em tudo. E por que eu vou hesitar se Deus está querendo que eu fale? Eu vou falar. Então nós precisamos voltar a ser guiados por Deus, assim como no deserto, como foi lá atrás. Nós estamos precisando voltar a ser como era, a fazer como se fazia. E não fazer como é na modernidade, né? A modernidade está roubando algo precioso, que é a íntima comunhão, que é a presença de Deus, porque as pessoas estão fazendo do seu jeito. A obra de Deus nunca foi e nunca será feita do meu jeito ou do seu jeito. Ou é do jeito de Deus ou não é obra de Deus. E nós precisamos ter a consciência disso, porque senão nós estaremos burlando aquilo que é de Deus. Então o povo, ele era guiado por Deus, é por isso que a glória de Deus se manifestava, né? Quando o povo, ele é guiado por Deus, então tudo o que é feito, ele é feito por Deus, ainda que seja eu, ou ainda que seja você. Porque nós estamos na direção de Deus, nós somos guiados por Deus. Quem que estava guiando o povo no deserto?
Deus, através de quem? De Moisés. Quem que está direcionando esse acampamento aqui? É Deus. Através de quem? Do Rafael. Então nós não podemos nos esquecer disso. Que a obra de Deus, ela é feita por Deus, ainda que seja eu ou você que estejamos à frente. Nós não podemos achar que a obra é nossa. Eu faço do meu jeito, eu faço do jeito que eu quiser. As pessoas vão ter que me beijar meus pés. Jamais, gente, a obra não é minha, a obra não é tua. Nós precisamos deixar Deus nos guiar, para que a obra seja somente dele. A igreja, Deus confiou algo maravilhoso nas minhas mãos. Me deu uma visão para dirigir este povo. Vocês acham que eu vou querer menos do que isso? Jamais. Então eu nunca vou fazer nada para que isso seja tirado de mim. Não, eu sou o guardião de uma visão. Muitas vezes eu vou ter que ser duro. E às vezes as pessoas não entendem. Por que é que eu sou duro? Sabe por que eu sou duro? Para que a glória de Deus se manifeste entre nós. Para que cada vida aqui seja tocada por Deus. Para que cada vida seja direcionada por Deus. Para que você sinta a presença de Deus. Para que você sinta a alegria do Espírito Santo. Porque não é a festa que supra a alegria do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver aqui, nada disso aqui tem valor. Se o Espírito Santo não estiver sobre as nossas vidas nos direcionando, nada que nós fizermos aqui vai ser bom. Agora, se o Espírito Santo estiver nos guiando, aí até a tristeza pula de alegria. Porque é Deus. Então vamos voltar a ser guiado por Deus. Se na tua vida você ainda não está sendo guiado por Deus, deixa Deus te guiar. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus te direcionar. Porque daí você vai experimentar uma alegria que você nunca experimentou na tua vida. Você vai experimentar a presença de Deus se movendo em você, te impulsionando a coisas que você não se achava capaz de fazer, te impulsionando em coisas que você não se achava ser capaz. Então, quando você entender que é necessário que Deus guie a tua vida, você vai experimentar coisas impressionantes. Nós tivemos uma experiência ali no estúdio de quinta-feira, e eu tenho trabalhado ali com gerações. Eu trabalho com gerações, e quem vai em quinta-feira eu estou preparando para liderança, viu? Todos que vão em quinta-feira eu estou preparando para liderança. E nós tivemos uma experiência ali. Vou citar, cadê a Isadora? Está ali. Posso citar seu exemplo? Que você não se achava capaz? Tá. A Isadora, ela não achava que Deus falava com ela. Falei, pastor, Deus nunca falou comigo. Eu não vejo, assim, não... Eu queria que Deus falasse comigo, mas Deus nunca falou comigo. E eu conversei com ela e falei, olha seus devocionais. Porque se os devocionais da Isadora não for Deus falando com ela, ela não é capaz de fazer aquilo lá, não. Compartilha seus devocionais com a moçada aí, para eles verem o que eu estou falando. Deus fala com a Isadora através dos devocionais, porque falou comigo, viu, Isadora? Um devocional seu falou comigo. Eu até postei lá na página da igreja. Porque é Deus falando com você, minha filha. Saiba disso. Vão para a Bíblia. Deus vai falar com você. Ainda que você não se ache capaz. Vocês acham que eu me acho capaz de ser pastor dessa igreja? Vocês acham que eu me acho capaz? Eu não sou capaz. Quem me capacita é Deus. Vocês acham que eu me acho capaz de
dirigir este povo? De jeito nenhum. Quem me capacita é Deus. Porque se Deus não me capacitar, eu não dou um passo. Agora, não é fácil, não. Um dia, eu sou responsável pela liturgia do culto. Eu sou responsável. Eu sei disso e todo mundo sabe disso. Então, nós temos nossa liturgia. Começa o louvor, né? Canta 3, 4 hinos. Aí eu assumo, vou lá, dou os avisos, oro pelas pessoas, apresento os visitantes, e aí passa para a palavra, né? E depois encerra o culto. Essa é a nossa liturgia. Mas, pouco tempo atrás, Deus não me deu mensagem para pregar e não falou para mim quem ia pregar. Não falou. E eu cheguei lá na hora de passar para falar. E eu ia falar assim, irmãos, hoje o culto vai ser diferente. E aí, Deus falou para mim, é o Mike. E nem é o nome dele esse. Por que Deus falou para mim é o Mike? Porque diante de Deus ele é conhecido como Mike. Se fosse falar o nome dele, talvez eu não soubesse quem era, né? É o Adenilton. E quem é? E na hora, Deus falou para mim, é o Mike. Por que, Mike, que Deus falou para mim? Vem cá falar, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vocês vão saber por que Deus falou que é o Mike e por que Deus não tinha falado ninguém que ia pregar aquela noite lá. Eu saí de casa e quando eu cheguei, eu fui buscar a minha cunhada. E quando eu passei em frente à padaria do Rubão, que algumas pessoas conhecem, Deus falou bem assim para mim, Josué. Mas Josué, eu fiquei naquilo, né? Josué, e me falou o texto ainda. E num domingo de manhã, eu tive uma visão que eu liguei para o pastor e falei para o pastor e Deus tinha me mostrado 3 situações. Só que nessas situações era muito séria, porque envolvia vida de pessoas. E eu liguei para o pastor e falei bem assim, pastor, eu tenho certeza que é Deus, mas é muito sério. Ora comigo, e o pastor falou assim, não, meu filho, é de Deus e você tem que fazer isso, isso e isso. Eu segui os passos e fui e fiz. Mas quando eu cheguei num culto à noite, aquilo ficou muito forte para mim, porque eu falei algo que era de Deus para outra pessoa. Só que é muito sério, irmão, quando a gente fala algo que a gente fala que é de Deus, em nome de Deus. Uma coisa é eu falar, eu senti isso, mas outra coisa é eu falar, Deus falou isso. E nessa situação eu falei. E quando eu cheguei num culto, eu olhei para o lado, vi o pastor Gedide, acho que não estava, vi o Rafa e a pastora Margarete. E eu não sabia quem ia pregar. Mas na hora eu fiz uma oração para Deus e falei bem assim, Senhor, eu não sei quem vai pregar, eu não sei se é o Rafa, eu só sei que não é o pastor Gedide, que ele não está aqui. Não sei se é o Rafa ou se é a pastora que vai pregar. Mas se foi o Senhor que falou comigo hoje de manhã, que na hora que o pastor subir num púlpito, ele vai chamar meu nome e eu vou pregar aquilo que o Senhor me falou passando na padaria. Eu nem tinha a palavra, irmão. Eu nem sabia, tanto que eu falei assim na pregação. A gente vai ler o texto e eu vou ver o que é que Deus tem para falar com a gente. E na hora o pastor falou assim, é o Mike. Então, para mim, eu me alegrei, não por eu ter ido lá, não é isso. Porque eu sei que Deus fala com todos, inclusive com a Isadora, como o pastor acabou de falar. Mas foi uma resposta de Deus para a minha vida. Então, foi isso que aconteceu. Então, irmãos, na hora que eu fui falar que eu não sabia quem ia pregar, Deus falou, é o Mike. E eu estava falando, já emendei, e é o Mike. Nós precisamos a voltar ser guiados por Deus. E vocês aqui têm exemplo.
Eu sou guiado por Deus. Saibam disso. Nós temos líderes aqui guiados por Deus. Mike é guiado por Deus. Pastora Margarete é guiada por Deus. Pastor Gedide é guiada por Deus. O louvor, Fernando e companhia, é guiado por Deus. A nossa diretoria é guiada por Deus. Então vocês têm exemplo. Queiram também ser guiados por Deus, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo, ser guiado por Deus. Porque a gente está sempre sendo surpreendido. Eu, aquele dia, fui surpreendido por Deus. Ainda mais depois que o Mike me falou, depois da mensagem, ele falou, pastor, eu estava pedindo naquela hora, se fosse Deus, que fosse eu que pregasse. Olha que frio que ele me coloca. É demais. Então, gente, quando Deus, a glória de Deus encheu o templo, diz que nem Moisés conseguia entrar ali no Êxodo 40, no 35, né? Diz assim, Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, gente, quando é Deus que está guiando, homem nenhum interfere. É só Deus. Só Deus. Então saiba disso. No nosso meio, é só Deus. Agora, na tua vida, precisa ser só Deus. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, nos teus negócios, no teu cotidiano, na tua família, na educação dos teus filhos. Hoje, os meus filhos, né? O menorzinho aqui vai casar este ano. Mas eu falo para vocês, eu eduquei eles conforme diz a Bíblia, com vara e no bumbum. Eu nunca dei uma varada que não foi no bumbum do Fernando e do Rafael. Mas sempre dei. Mas eu sempre pedi para Deus uma coisa, Senhor, me ensine a educar os meus filhos, porque só varada não resolve. Não é só varada que resolve, não é não. É a conversa, é o jeito, é como é feito. É porque é feito, é quando é feito. É isso que faz com que nossos filhos sejam bem ou mal educados. Tem gente que dá paulado na cabeça e os filhos né? É só a misericórdia de Deus. Por quê? Porque não é guiado por Deus. Então, queira ser guiado por Deus. Eu quis ser guiado por Deus na educação dos meus filhos. O Arthur não era nem nascido, o Rafael tinha a idade dele. Eu já pedi a Deus, Senhor, cuida dos meus netos. Mas o Rafael era dessa idade aí. Eu pedia, Senhor, prepara a esposa dos meus filhos. O Fernando usava fralda. Senhor, prepara a esposa dos meus filhos. Então não é o que você faz, é quem você busca, é a quem você entrega. Então deixa Deus guiar a sua vida, assim como Deus guiava esse povo ali no deserto, assim como Deus guiou seu povo ali em Jerusalém. Porque nós precisamos entender que nem Moisés podia entrar, porque a glória de Deus estava ali. Quando Deus está presente, ninguém vai interferir. É somente Deus. Agora, por que a glória de Deus encheu então o templo, encheu o tabernáculo, encheu aquele povo ali no dia de Pentecostes, né? Porque o povo, ele desejava Deus. Aqui eles pediram a direção de Deus, ele era guiado por Deus, mas eles desejavam Deus. Nós estamos vivendo o tempo em que
Deus já não é mais tão desejado, não. Sabe por quê? Porque Deus interfere no nosso gosto, nos nossos desejos, nos nossos prazeres. Deus interfere. E aí a gente quer seguir o nosso gosto, né? Os nossos prazeres, a gente quer seguir. E aí a gente, Deus, isso aqui eu vou fazer do meu jeito, né? Aquilo ali eu vou fazer do meu jeito. E vai se afastando. E Deus já não vai sendo o desejo do teu coração. Deus já vai ficando como segunda opção. De repente Deus é a terceira opção. De repente Deus é a quarta, quinta, 10ª opção. De repente Deus já nem é mais desejado. Nós precisamos tomar cuidado com o desejo do nosso coração. O profeta diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então nem você conhece o teu coração, de tão mal que é o teu coração. Nem você conhece. E você acha muitas vezes, eu vou seguir o meu coração. Não siga! Porque senão você vai se afastar de Deus. Você vai seguir por maus caminhos. E de repente Deus já não é mais opção para você. Deus não deve ser uma opção para nós. Deus é a nossa única direção. E não opção. Se Deus não estiver nos guiando, nem sai do lugar. Se o teu coração desejar coisas, tire do teu coração. Peça a Deus, Senhor, me dá graça para que eu possa viver a tua vontade, não a minha. Porque os nossos desejos são maus. São desesperadamente corruptos. E a gente ainda quer seguir o desejo do nosso coração? Como assim? É por isso que nós não vemos muitas vezes a glória de Deus na nossa própria vida, na nossa própria casa, no nosso cotidiano. E isso se reflete na igreja, porque a igreja ela é feita por um povo. E muitas vezes alguém pode interferir no propósito de Deus para a igreja. Você sabia disso? Lá no deserto, teve 3 pessoas que interferiram no propósito de Deus. Sabe quem foi? Corá, Datã e Abirão. E eles achavam que Deus não se manifestava através de Moisés. Não pode ser só através de Moisés. Nós também somos liderança. Nós também vamos fazer. Aqui não vamos seguir o Moisés. O que isso mostra, irmãos? O desejo do coração deles era maligno. Entendeu? Porque liderança não se peita uma liderança. Não se rebela contra a liderança, seja quem for. Você pode discordar, mas não se rebelar. E eles se rebelaram. E aí Deus precisou intervir. E como que Deus interviu? Como que Deus interveio? Através de quem que Deus interveio? De Moisés. Mas foi Deus. E olha as palavras mansas de Moisés, né? Porque Moisés era um homem manso. Ele falou assim: é? Se vocês morrerem de morte natural, Deus não é comigo. Olha só o que ele falou. Se vocês morrerem de morte... Quer dizer, já decretou a sentença, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Agora, se vocês morrerem de morte natural... Eles morreram de morte natural? A terra se abriu e os gritos deles apavoraram a congregação e eles desceram vivos para o abismo. Gente... Nós precisamos entender que o povo precisa buscar Deus, mas
precisa entender que há no nosso meio Deus usando alguém. E eu vou perguntar para vocês. Mas você, no seu coração, você sabe que você está sendo guiado por homens de Deus? Não precisa responder. Responde para você mesmo. Vocês sabem que vocês estão sendo guiados por homens de Deus? Ou não? Se você não sabia até hoje, fique sabendo. Vocês estão sendo guiados por homens de Deus. Que teme a Deus, que busca a Deus, que segue a Deus, que ensina e que fala sobre Deus, mas que vive Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm mais referência. As pessoas não conhecem mais Deus porque não têm mais referência. Os ditos homens de Deus estão se perdendo, estão escassos. E aí o povo vai se perdendo. Que não seja você como Corá, Datã e Abirão no meio da igreja. Que não seja você. Porque Deus não permite esse tipo de coisa aonde é Ele que guia. Então vamos tomar cuidado para que a glória de Deus nunca deixe de se manifestar entre nós. Tome cuidado para que não seja você o culpado pela glória de Deus não se manifestar. Porque senão há um preço. As pessoas não estão desejando Deus porque não buscam. Agora, o Salmo 1, ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem, o varão, a pessoa, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha o que diz o texto. Vamos começar de trás para frente? Para você ter o seu prazer na lei do Senhor, você não pode se assentar na roda de escarnecedores. Você não pode, para você ter o seu prazer na lei do Senhor, né? Você não pode andar no conselho de ímpio. O que é conselho de ímpio? Você sabe o que é conselho de ímpio? É todo conselho que afronta a palavra de Deus, é conselho de ímpio. Você está brigando muito no seu casamento? Larga! Isso é conselho de crente ou é conselho de ímpio? Conselho de ímpio. Está tendo problema lá na igreja? Vá para outra. Isso é conselho de crente ou é conselho de ímpio? Conselho de ímpio. Teu filho está dando problema? Conselho tutelar. Conselho de ímpio. O que a gente faz quando o filho dá trabalho? A gente ama. A gente põe no colo. A gente não escorraça. Conselho de ímpio, muitas vezes, né? Então a gente precisa tomar cuidado para que o nosso prazer não seja afetado por conselho de ímpio. Segundo, diz assim, ó: nem se detém no caminho de pecadores. Gente, as pessoas não têm mais noção de com quem andar. As pessoas andam com pessoas que vai muitas vezes macular a tua própria índole, o teu próprio caráter. Então, nós precisamos selecionar com quem nós andamos. Ande com quem teme a Deus. Eu me cerco de pessoas que temem a Deus. Eu não tenho problema nenhum de conversar com qualquer pessoa, mas andar não é com qualquer pessoa. Nós precisamos selecionar melhor aqueles que andam conosco. Mas nós devemos evangelizar todos. Daí é outra coisa. Então, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Quer dizer, não é só andar. É sentar e começar a contar piadinha, né? Então, piadinha muitas vezes impuras.
com duplo sentido. A gente não ouve coisas com duplo sentido. Se as pessoas vierem contar coisas com duplo sentido, cuidado. Então, não se assente na roda dos escarnecedores, porque o teu prazer ela precisa estar na lei do Senhor. Tenha o teu prazer na lei do Senhor, porque daí você vai conhecer o Deus que você serve. As pessoas não conhecem o Deus que serve, porque não tem o seu prazer na lei do Senhor. E eu vou fazer uma perguntinha aqui, ó. Fora os pessoal que dormiu aqui, que fez o devocional com o Rafael. Quem parou de manhã para meditar na palavra de Deus? Quem tirou um tempinho para orar a Deus hoje? Não precisa responder, mas pense, será que se o teu prazer está na lei do Senhor? Porque o nosso prazer, por exemplo, eu gosto muito de carne, né? Todo acampamento, o que tem? Churrasco. Churrasco. Eu gosto de carne. Então, quando a gente gosta ou tem prazer, a gente faz, a gente corre atrás, a gente busca, a gente se esforça. Mas sabe qual que é a desculpa? Nossa, está tão cansado. Fui dormir tarde, acordei cedo. Nem tempo de ler a Bíblia eu tive hoje. O que é isso? Acabou o prazer. Acabou o prazer. Não tem mais prazer. Então, é bem-aventurado, é feliz aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, nós precisamos ter o nosso prazer na lei do Senhor para que a glória de Deus se manifeste entre nós. E aí sim, nós seremos conhecidos como o povo que clama, o povo que busca e o povo que encontra. Nós precisamos ter esse cuidado. Vou entrar então no versículo do tema do acampamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o povo clama, não há quem possa impedir o agir de Deus. Não há. Porque diz o texto no 13, que se eu cerrar os céus, né? Diz assim, ó, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, gente, ó, aqui quem está fazendo é Deus. Quem está enviando a peste é Deus. Mas mesmo que seja Deus, se o povo clamar, Deus age. Imagina se for um ataque maligno. Não tem nem chance contra nós. Porque ainda que seja o próprio Deus fazendo, se o povo clamar, ele age, de Satanás e todo o inferno não tem chance contra nós. O que acontece? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não conhecem Deus. E aí ficam acuados. Tem crente que tem medo, sabe do quê? Olho gordo. Tem crente que tem medo de inveja. É muita inveja sobre a minha vida. Eu estou sendo invejado. Tem gente que tem medo de que as pessoas joguem macumba em cima. Gente do céu. Isso é sinal que nós não conhecemos o Deus que servimos. Medo dessas coisas? Pela madrugada. Nem o inferno todo pode contra nós. E nós com medo dessas coisas. Olha como estamos rasinho no nosso conhecimento de Deus. Nem o inferno todo, nem o diabo com todos os seus demônios pode fazer nada, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acabou. Não tem para o diabo, não tem para ninguém. Agora, se eu estiver errando e o próprio Deus mandar a praga, mandar a peste, se eu clamar, Deus age. Quanto mais do diabo. Então, gente, não tenham medo do diabo. Não tenha medo de olho gordo, de inveja, de
praga de macumba, porque quem cuida de nós é Deus. E nós muitas vezes vivemos acuados com medo dessas coisas. Nós precisamos conhecer um pouco mais o nosso Deus, mas o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Porque se nós não tiver o nosso prazer na lei do Senhor, não conheceremos o nosso Deus. O devocional, você não deve fazer por obrigação. O devocional, você deve fazer pelo prazer de fazê-lo. Porque o devocional é a tua intimidade com Deus, é a tua busca por Deus. Não é porque o pastor diz que você precisa fazer, não. Não é porque o pastor está esperando lá o devocional, não. Você deve fazer o seu devocional porque você quer fazer, e daí você vai compartilhar o seu devocional com o pastor, com a liderança, com os irmãos da igreja. Aí sim. Então tenha o teu prazer na lei do Senhor para você conhecer melhor o Deus que serve. Então sim, aí a glória do Senhor vem sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre nós, porque nós somos o povo de Deus. Conheça melhor o seu Deus. Conheça melhor o Deus que você serve. Busque mais o Deus que você serve, para que no momento oportuno a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Só que o texto também diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. Nós estamos vivendo um tempo de o povo de Deus arrogante. O povo de Deus é muito arrogante. Não tem humildade para se prostrar diante de Deus. Vocês percebem isso ou vocês não percebem isso? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê o povo de Deus arrogante. Quando nós não reconhecemos que estamos na presença de Deus, nós somos arrogantes. O Rafael citou na reunião de líderes no início do acampamento, em que depois do culto, eles fazem um karaokê aqui, sabe? E ele foi tocar bateria, e estavam cantando ali, e ele estava de boné. Aí, eu chamei ele e falei: filha, você viu que você estava de boné? Sim, pai, o que tem? Mas você estava tocando. Mas é depois do culto. Eu falei: então não era para Deus? Era para Deus. Eu falei: então, como que você não lembrou que você estava diante, na presença de Deus, irreverente? Aí ele entendeu. Nós precisamos ser humildes para reconhecer diante de quem nós estamos. E muitas vezes, posso usar teu exemplo, Lecione? O Lecione, eu nunca falei para o Lecione de boné. Falei alguma vez, Lecione? Nunca. E ele chegou aqui, eu nunca falei isso para ele. Ele estava de boné. Eu só fiz assim para ele. O que você fez? Tirou o boné. Mas eu não falei uma palavra para ele. Sabe o que é isso? Humildade. Fiquei orgulhoso de você, Lecione. Você foi humilde. Você não levantou e não saiu marchando duro. Bravo ainda, né? Porque tem gente que faz isso. Se receber uma correção, em vez de entender que precisa trabalhar a humildade na sua vida, aumenta mais a arrogância. E aí sai duro, tenho razão, vou embora. E aí? E aí, bonitão? Perdeu, mané. Nós precisamos nos humilhar. Se o meu povo se humilhar, nós precisamos ser um povo humilde para ser reconhecido como povo de Deus. O povo de Deus está arrogante, quer fazer as coisas de Deus do seu jeito. Não, nem Moisés conseguiu fazer as coisas de Deus do seu jeito.
Você acha que você vai conseguir? Você acha que eu vou conseguir? Não. Nós precisamos fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Humildes, humilhados, prostrados. Na hora do louvor, as pessoas estão cantando, né? Os louvores não sabem que estão arrogantes. Cantando, tá nem aí pro que tá fazendo. Tá nem aí. Sabe o que é isso? Arrogância. Purinha. Porque não está reconhecendo que está cantando, louvando, glorificando o Deus Todo-Poderoso e está fazendo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Nós precisamos baixar nossa bolinha, saber que nós não somos essa última bolacha do pacote, não. Que nós precisamos de Deus, que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Porque senão todo mundo vai ser abençoado, menos você. Porque quem faz, Deus vê o coração de quem está fazendo. E quem faz de coração, está todo feliz, todo elétrico. Eu me alegro só de ver a reunião nossa aqui, para nos cultuar a Deus. Estamos todos reunidos aqui, eu me alegro só de ver. Imagine participar, imagine louvar a Deus, gente. Eu sempre anoto tudo que é falado. Sabe por quê? Porque quando nós anotamos, nós gravamos mais. Quando nós só ouvimos, nós gravamos muito menos. Mas quando nós anotamos, nós gravamos melhor. Então nós precisamos deixar de ser arrogante. Não cultuar a Deus do nosso jeito. Não. Cultuar a Deus de coração. Louvando ao Senhor, glorificado é o teu nome, bendito é o Senhor. Do seu jeito, mas sincero, puro. Para que Deus receba o teu louvor, tua adoração. Porque senão é em vão. Tudo que você faz é em vão. E aí, cada vez a frieza toma mais. A alegria não vem no teu coração. Não vai enchendo o teu coração de alegria. Por quê? Porque você está fazendo na tua arrogância, do teu jeito. Estou nem aí. Eu vou ficar de pé, eu vou ficar sentado mesmo. Nem comando atende por causa da sua arrogância. Só que não percebe que é arrogância. Então nós precisamos nos humilhar. Nos humilhar. Porque senão não receberemos aquilo que temos de Deus, porque não somos o povo que clama. O povo que clama é humilde. Sabe por que o povo clama? Porque é humilde. Só clama quem é humilde. Só pede quem é humilde. Nós precisamos ser humildes ao ponto de chegar e pedir: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Senhor, fala comigo. Senhor, me usa. Eu vou estar encerrando nesse instante. Mas você é povo de Deus? Você pode dizer diante do Senhor hoje, aqui, que você é povo de Deus, que você faz a vontade de Deus, que você se move segundo a vontade de Deus, que você clama a Deus. Você pode dizer hoje que você é povo de Deus? Se você ainda não pode dizer, hoje é dia de você tomar uma decisão. Senhor, eu quero ser povo de Deus. Eu vou deixar de ser orgulhoso, arrogante. Eu vou deixar de fazer a minha própria vontade para fazer a sua. Eu vou realmente entregar minha vida para o Senhor. Eu vou estar disponível para os trabalhos da igreja. Ser povo de Deus é isso, gente. Estar disponível para os trabalhos da igreja também. Então nós precisamos clamar, porque nós somos o povo que clama. Se você é, clame. Se você é, busque. Se você é, faça. Porque é assim que seremos, então, o povo de Deus.